nós temos aí uma chamada, né, lá de Itapeva, que nós gostaríamos muito de estar recebendo ele aqui agora. Seja bem-vindo, Itapeva. Bom dia a todos. Eu sou da Câmara Municipal de Ribeirão Branco. Eu só queria aproveitar a introdução desse dia para solicitar que esse tipo de atividade fosse institucionalizada nas câmaras municipais, principalmente o curso do módulo 2, agora que nós fizemos hoje, para que fosse disponibilizado, solicitado nessa institucionalização, as câmaras que tivessem um kit de educação à distância, para que esse curso fosse disponibilizado com suas atualizações para as câmaras no seu cotidiano, ou seja, os vereadores lá mesmo, através desse kit de EAD, pudesse ter acesso a esses cursos que foram ministrados pelo Tribunal de Contas, juntamente com a União de Vereadores, com a assessoria também da empresa do IGAN. Então, eu achava, isso, inclusive, esse kit, nós já estamos viabilizando. Nós já temos, mas vamos viabilizar para que esses cursos possam ser disponíveis para os vereadores lá da Câmara, que não puderam estar aqui no curso, mas que isso fosse institucionalizado com uma solicitação do próprio Tribunal de Contas, e depois ele acompanharia a distância dos cursos que foram ministrados aos vereadores de cada Câmara. Solicitaria por ano um pequeno relatório das frequências dos vereadores, dos seus interesses nos cursos e assim por diante. Eu acho que 800 participantes é muito pouco para quem tem 6.500 municípios, né? Acho que esse tipo de política atingiria a todas as câmaras municipais. É o que eu tenho a desejar. Concluindo, o presidente da Câmara, o senhor Neri, mandou um abraço aí ao Luiz Marinho, e aguardo o senhor amanhã em Itararé, na reunião do Parlamento Regional. Passa a palavra. Muito obrigado a presença aí, Antônio, né? E, na verdade, Antônio, nós já estamos aí trabalhando bastante, né? A União de Vereadores, o Tribunal de Contas, o IGAN, né? Nós estamos já encontrando alguma forma para ficar cada vez mais próximo das câmaras municipais. Você pode ter certeza que nós estamos trilhando esse caminho, né? E a nossa proposta é justamente essa, fazer com que tenha esse kit, né, em cada Câmara Municipal, e que a gente possa atender, na verdade, os 645 municípios e os 6.909 vereadores do Estado, né? Essa é uma ideia, uma proposta, e até, inclusive, os próprios servidores, né, que são aí, na verdade, a cabeça de todo esse processo dentro da parte administrativa. Marinho, só lembrando que a Luísa colocou no início da aula de hoje, todos os vídeos e os slides utilizados nas três aulas desse segundo módulo e na do primeiro módulo estão no ambiente virtual de aprendizagem, disponível para acesso. Então, quem quiser assistir às aulas, se não pôde vir numa ou noutra aula, tanto do primeiro módulo como do segundo, estará lá à disposição. Quem quiser imprimir os slides para fazer algum acréscimo, anotação, os slides estão lá à disposição. Então, mesmo quem não pôde participar tem essa possibilidade, né? A Luísa já alertou no início, é importante nós lembrarmos agora. Exato, bem lembrado, André. Em relação ao parlamento, na verdade, né, foi exatamente por isso que nós criamos os parlamentos regionais, justamente para que a gente possa
levar, né, através dos parlamentos, movimentos em toda a região. Né? Eu vou fazer uma força muito grande, né? Eu estou com algumas tarefas já agendadas para esse final de ano, né? Mas podem ter certeza que eu vou fazer o máximo para poder estar lá nessa reunião de amanhã. Agora nós vamos então para a região de Pirassununga, né? Vereador Lira, é isso? Vereador Lira, seja bem-vindo, vereador. Bom dia, Marinho. Bom dia, professor André Barbi. Cumprimentá-los pelo excelente trabalho que estão fazendo. Eu, ao longo dos meus 4 mandatos, estou muito feliz em participar desse curso. Está sendo muito proveitoso. Professor André, na aula passada, o senhor, ao falar de rito especial, deixou um slide para nós, dizendo passo a passo como que deve ser seguido um projeto que é de rito especial. Eu me lembro bem que, após ser enviado pelo prefeito, esse projeto teria que ser dado conhecimento à população para depois ser lido na Câmara Municipal, para novamente haver pequenas discussões. Eu estou falando aqui da Lei Orçamentária Anual, para depois ir para a instrução, para que tivesse audiência pública, para que tivesse participação popular, e nessa sequência. Porém, a Câmara do nosso município agiu cumprindo o regimento interno, ou seja, assim que o projeto foi enviado para a Câmara, ele já foi lido, já foi encaminhado para as comissões, e os vereadores só tinham 15 dias para apresentar as emendas. O que foi feito. Ocorre que, na audiência pública das emendas, houve participação popular e eles sugeriram uma mudança. Só que essa mudança não foi possível ser feita por 2 motivos. Primeiro, que não cabia mais emenda, não podia ser mais feita emenda. E segundo, porque o presidente, logo em seguida, colocou o projeto numa votação extraordinária. Então, a minha pergunta é, primeiro, cabe uma ação direta de inconstitucionalidade, nesse caso, e segundo, se o presidente poderia ter começado a votação por uma sessão extraordinária e não ordinária. Passo a palavra. Vereador Lira, é importante ouvi-lo e principalmente escutar essa familiaridade que o senhor adquiriu na sua linguagem a partir das aulas anteriores que nós tivemos, quando o senhor fala em instrução processual legislativa, o senhor fala em comunicação para a sociedade. Isso é muito importante e tem que valorizar a compreensão que o senhor teve da importância de fazer essa atualização no processo legislativo. E especificamente quanto ao orçamento, no seu relato ficou evidente o problema de não seguir o rito especial indicado na Constituição Federal, tanto que não adianta fazer audiência pública depois que as emendas foram apresentadas ao orçamento. Tem que fazer audiência pública antes que o prazo para a apresentação de emendas se encerre. Até porque, pela participação da sociedade, chegam sugestões para serem incorporadas ao projeto de lei do orçamento para 2015, e essas sugestões elas podem ser incorporadas por emendas de vereadores. Então, é isso que ficou relatado naquela aula anterior, onde a gente tem uma sequência, onde essa sequência preserva na tramitação legislativa do orçamento a própria valorização da Câmara. Do jeito que vocês fizeram, como consta hoje no teu regimento, no regimento da Câmara, o regimento é um inimigo da valorização da Câmara, porque ele não permite que o vereador atue com intensidade na definição das políticas públicas dessa matéria. Então, a minha orientação é que, para o ano que vem, vocês façam a atualização desse capítulo, que é para tramitar a lei do orçamento em 2015 para 2016 com maior fôlego, para que a Câmara possa realmente
construir aí, agregar aí uma qualidade maior à definição de políticas públicas ao plano do orçamento. A outra questão que o senhor formulou, se é possível questionar no judiciário e até a constitucionalidade dessa norma, a resposta é sim. Toda lei que não cumpre o seu devido rito no seu processo elaborativo pode ser questionado pela via da ação direta de inconstitucionalidade, até porque na Constituição de São Paulo existe também essa prerrogativa da participação popular, da democratização do processo legislativo orçamentário. Então é possível sim que isso seja trabalhado, e um partido com representação na Câmara tem legitimidade para ser o autor dessa ação direta de inconstitucionalidade. E a outra pergunta que o senhor formulou, se seria possível a votação em sessão extraordinária, aí é possível, desde que isso conste previamente e seja divulgado para a sociedade a votação em sessão extraordinária do projeto de lei do orçamento. No entanto, o que eu preciso alertá-lo? E ao fazer isso, eu alerto a todos também. Só é possível colocar um projeto de lei em deliberação na ordem do dia, seja de sessão plenária ordinária ou de sessão plenária extraordinária, após a sua completa instrução. E neste caso, me parece, salvo uma outra informação que o senhor não tenha trazido aí na pergunta formulada, mas não teria havido a instrução completa, tanto que as sugestões apresentadas pela sociedade não chegaram a ser analisadas e deveriam ser analisadas. Então, o problema não seria ter colocado em sessão plenária, mas sim ter colocado em deliberação, mesmo em sessão extraordinária, um projeto sem que a instrução tenha sido concluída corretamente. Obrigado pelo questionamento, vereador. Ô André, a Câmara Municipal de São Miguel do Arcanjo é o Fabrício Vitor, né? Ele faz uma pergunta aqui. Bom dia, doutor André. Na Câmara em que trabalha, as matérias reservadas à lei complementar são apreciadas pelo rito e quórum correto, só que não são publicadas como lei ordinária, seguindo a mesma numeração. Como consequência, o município não possui nenhuma lei complementar. Como resolver tal situação? Afinal, formalmente existem matérias aprovadas sobre o rito da lei complementar, mas não são numeradas como lei ordinária. O Supremo Tribunal Federal, ele já tem decisões que nos indicam aí uma solução para esse caso, né? Não é necessário voltar e renumerar as leis como leis complementares. O que dá para ser feito é, a partir, por exemplo, de 2015, iniciar uma série de numeração para as leis complementares próprias, porque o Supremo já julgou ações em que, se o rito foi correto e se o quórum foi observado corretamente de lei complementar, o fato de ter recebido numeração de lei ordinária não retira da lei complementar a condição de lei complementar. Então, não é só no teu município, tem estados, inclusive, brasileiros que têm uma série sequencial de numeração, tanto de leis ordinárias como leis complementares. A mesma série, ela segue sequencialmente. E aí há um equívoco, mas é um equívoco formal. O importante é que o processo seja correto durante a sua elaboração legislativa. Por exemplo, provado por quórum de maioria absoluta, que está no artigo 69 da Constituição Federal. Na tua pergunta, no teu questionamento, tu explica que foi correto o processo elaborativo. O que está errado é a mesma sequência numérica para a lei complementar e para a lei ordinária. Então é isso, tu não precisa voltar e renumerar aquilo que já foi promulgado e publicado. É considerado e tem status de lei complementar, mesmo que o número seja de lei ordinária. O Supremo Tribunal Federal reconhece essa situação. A sugestão que eu dou é que marque um tempo aí, por exemplo, janeiro de 2015, e inicie então uma nova série para as leis complementares terem numeração própria. O detalhe é que a iniciativa para essa medida ser implementada depende do Executivo e não da Câmara, porque a responsabilidade por abrir esta série sequencial de numeração de leis complementares, ela é do Executivo.
André, Alessandra Câmara de Buri. Na aula anterior, o doutor falou sobre a independência financeira das câmaras municipais. Como pode agora a sua colocação acerca da revisão geral anual ficar a encargo do Executivo? Na verdade, a colocação não é minha, é do Supremo Tribunal Federal, né? Isso eu falei, é uma ação direta que foi julgada de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal na interpretação do artigo 37, inciso 10. Essa polêmica toda de independência da Câmara com relação à questão remuneratória surgiu com a emenda 19, em 1998, quando a emenda 19 deu a nova redação ao artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. E lá, inclusive, modificou o tipo de lei, né? Tudo que se relaciona à remuneração nos poderes, seja judiciário ou legislativo, não se usa mais por resolução, usa-se por lei, porque está lá escrito lei de iniciativa própria para fixar e alterar a remuneração, assegurada a revisão geral. O que o Supremo entendeu, Alessandra, sobre revisão geral? Entendeu que revisão geral ela se conecta com a ideia de irredutibilidade de vencimentos. Daí se faz a revisão geral. O que é a irredutibilidade de vencimentos? Eu tenho que proteger o meu valor real remuneratório. Se eu ganho, por exemplo, para facilitar a conta, R$1.000 por mês e tem 5% de inflação no ano, se eu não revisar essa minha remuneração de R$1.000, depois de um ano não é mais R$1.000, são R$950, porque 5% a inflação engoliu no meu valor real remuneratório. Então, para impedir essa defasagem e assegurar a realidade financeira da minha remuneração, que é a irredutibilidade, faça a revisão. Então, a revisão, segundo o artigo 37, inciso 10 da Constituição, tem 4 características. Ela é geral, todos recebem, não importa o poder, não importa o cargo, se é cargo em comissão, se é cargo efetivo, se é seletista, ela é geral, todos recebem. Ela é anual, tem que ser feita no mínimo uma vez por ano, tem municípios que até fixam uma data para fazer essa revisão geral. Ela é, já disse, na mesma data e o mesmo índice. Não dá para ter revisões com índices diferenciados, porque se a finalidade da revisão é repor a inflação é a mesma para quem é do Legislativo, para quem é do Judiciário, para quem é do Executivo. E o Supremo interpretou que, como se trata de revisão é reposição da inflação, quem indica o índice revisional é o chefe do Poder Executivo, diferente de fixar e alterar a remuneração. É possível o presidente da Câmara, independentemente do prefeito, por reunião da mesa diretora, encaminhar um projeto para aumentar a remuneração dos servidores da Câmara, independente do Executivo. Então, para aumentar a remuneração dos servidores na Câmara, criar um plano de carreira para os servidores da Câmara, a Câmara tem independência, tem autonomia, ela tem como trabalhar isso aí. Se for fixar, a Câmara cria um cargo de assessor de comissões, supondo que a Câmara não tenha esse cargo. Vai fixar essa remuneração e quem vai fixar é o presidente da Câmara, a mesa diretora, encaminhando o projeto. Então, fixar e alterar o Supremo Tribunal Federal, entende, é cada poder que define, através da iniciativa privativa das suas respectivas chefias. A revisão geral, aí é diferente, a revisão geral é um mesmo índice para todos os poderes. Talvez tu possa estar pensando, e outros podem estar pensando, aí se o prefeito não fizer a revisão geral, aí tem ações judiciais que podem ser impetradas contra o prefeito, pela omissão legislativa do prefeito. Já tem, contra presidentes da República, já teve ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, já tiveram essas ações, já foram julgadas, inclusive, procedentes no Supremo Tribunal Federal, condenando os presidentes da República, o Fernando Henrique Cardoso e o Lula também, né? Os dois já foram condenados por omissão legislativa no atendimento desse pressuposto. Então, aqui no estado de São Paulo tem servidores estaduais que estão também discutindo essa questão no Poder Judiciário. Mas a iniciativa, o que o Supremo falou foi isso, foi definida como sendo do chefe do Poder Executivo. Inclusive no manual de orientação dos gestores públicos aqui de São Paulo, o próprio Tribunal de Contas de São Paulo refere a essa decisão, embora
exista aí posicionamentos de alguns julgados que admita que cada poder faça a sua revisão, mas contrariaria aí a ideia do Supremo Tribunal Federal na interpretação desse dispositivo. Então, não é o André Marinho, né, que diz, é o Supremo Tribunal Federal que interpreta dessa forma. Perfeito, André. Vamos então agora, antes da próxima aqui, vamos para Caieiras, né? Tem um vereador, um assessor querendo falar lá agora. Seja bem-vindo. Pronto. Boa tarde. Então, Pode falar? boa tarde. Sou o vereador professor Édio, e aqui ao meu lado o vereador Ladim, de Mariporã. Bom dia ao meu amigo aí, o Marinho, ao professor André. No nosso município de Mariporã, não fugimos dessa situação de leis inócuas, ineficazes e sem aplicabilidade no município. Eu tenho uma pergunta, e o Aladim também vai fazer uma. A minha é, como vamos fazer para que os munícipes cumpram essas leis municipais, o Código de Postura, se não temos uma fiscalização efetiva para advertir, autuar e punir esses infratores? Bom dia. Boa tarde. Primeiramente, já é tarde, né? A gente chegou aqui, era cedo. Primeiramente, quero agradecer pela participação do curso, tem sido de grande valia para nós. O meu já é o segundo mandato, mas concluo que eu aprendi muita coisa também que passava despercebida por mim, mas que o que vale é que estamos aqui. Eu fiz uma síntese aqui sobre algumas questões ainda que temos em nosso município de dificuldade, inclusive comigo aqui tem algumas pessoas da administração da Câmara, e eu sintetizei aqui algumas perguntas e sintetizei 4 perguntas. A primeira aqui é a seguinte, se é certo fazer leis que já existem no âmbito federal, por exemplo, Dia da Mulher, dia do sem carro, dias que já são denominados ou leis que já são denominadas no âmbito federal. Nós, em Mariporã, temos um complexo ali de quase 4.000 leis, contando as complementares. 4.000 leis. Então, você considerando isso, mais a nossa Constituição, você vê que deve ter muita ambiguidade nessas leis. E o pior de tudo é que o munícipe, que é o nosso principal fiscalizador, que chega até nós para levarmos adiante essa fiscalização, ele não tem conhecimento das suas leis e seus direitos. Então, uma das questões que eu quero fazer é a seguinte: se eu posso tramitar na Câmara, por iniciativa própria ou por talvez uma comissão, fazer uma consolidação das leis do município e setoriá-las por assunto, saúde, educação, que elas não sejam precisamente numa ordem cronológica pela sua data, mas que sejam numa ordem pelo seu assunto, saúde, educação, área social, interesse do transporte coletivo, tudo que é em relação. Outra questão que foi abordada aí também é que nós tínhamos um estacionamento rotativo lá e ele foi terceirizado, e essa terceirização era feita foi feita por uma empresa, e essa empresa foi impugnada pelo Ministério Público porque os seus agentes não eram qualificados para fazer essas autuações. E o que me chamou a atenção também do Ministério Público é que a Zona Azul ela é criada para atender o comércio, e ela estava expandida em alguns bairros que não havia nenhum comércio. E também tem uma questão que muito nos aflige em Mariporã, é a questão do transporte coletivo. E uma cidade de Mariporã é uma cidade que tem uma penetração do transporte coletivo muito intensa, e uma área de 307 km², é grande. Porém, existem bairros que são muito próximos do centro. Então, poderia rever um contrato, que foi feito um contrato para 10 anos, rever um contrato, colocar alguma cláusula legalmente, para haver uma tarifa proporcional, para até estudarmos a possibilidade de uma baldeação para uma comunidade que mal tem emprego ali. E outra questão que está em trâmite na Câmara é a questão do banco de horas, que a Prefeitura nos levou um projeto de lei, nos colocando a condição que vai trocar
toda a hora extra por banco de horas. Então, nós sabemos que vai haver um grande desacordo, porque, pelo baixo salário, muito funcionário espera fazer alguma hora extra para poder ganhar um pouquinho a mais. Mas, trocando por banco de horas, nós sabemos que a hora extra, então, transformada em folga, não vai trazer arroz e feijão para dentro da mesa dele. Sabemos que também isso tem que ser feito através de uma audiência pública, referenciada numa convenção pelos sindicatos trabalhadores da cidade, que não foi feita. E esse projeto chegou para nós ali. Então, essas são as minhas perguntas. Obrigado. Passa a palavra. Eu vou tentar ver se eu consigo lembrar de todas elas, mas começando pela primeira, a primeira sobre a questão das leis não serem fiscalizadas e não serem atendidas pelos munícipes. Isso é importante que seja, sim, objeto de atenção pela Câmara. A Câmara pode, inclusive, fazer campanhas públicas para divulgação da legislação. Foi falado em código de posturas. Às vezes, nem na Câmara Municipal se tem conhecimento sobre o código de posturas. Então, é importante fazer campanhas públicas de divulgação antes de se falar de fiscalização. O Senado Federal, por exemplo, faz muito isso, seguidas campanhas públicas de leis que estão em vigor, da própria Constituição Federal, para se tornar conhecida. Então, a Câmara pode, sim, estabelecer, numa política institucional, algum tipo, pelas mídias que a Câmara tem, de campanha para divulgar as leis que já existem, o Código de Posturas e outras que se relacionam diretamente com o cotidiano da cidade e com a postura dos munícipes. Então, isso é uma coisa que a Câmara pode fazer para dar mais vida para as leis que estão em vigor, que muitas vezes ficam escondidas e ninguém tem acesso e ninguém conhece aquilo que lá é colocado. Outra situação diferente é a não fiscalização da prefeitura, é a atribuição da prefeitura a exercer o poder de polícia, de fiscalização, de posturas públicas, de obras, e ela inclusive responde por isso. Então cabe ao vereador, ele pode ter uma postura mais efetiva de cobrança na tribuna, nas comissões. É possível que o vereador até convoque o secretário da prefeitura para comparecer na Câmara e explicar por que não está sendo realizada a fiscalização das leis que estão em vigor. Isso tudo são ações possíveis de serem trabalhadas. Essa audiência pública, ela é pública, portanto, pode ser cobrado, sim, do secretário o porquê dessa omissão por parte da prefeitura. Às vezes pode ser um problema da própria lei, que está mal elaborada, às vezes pode ser um problema de omissão do Poder Executivo, tem que entender bem essa situação. Indo para as outras questões, a parte da repetição de leis no município, não há necessidade de repeti-las, a não ser que nós tenhamos no município uma política pública definida, caracterizadora daquele município, né? Então, por exemplo, se o município é de colonização alemã muito forte, a cultura alemã é muito forte, e já tem a lei nacional que trata da cultura alemã, do Dia Nacional da Cultura Alemã, é possível fazer no calendário municipal também um dia para marcar na política pública do município uma atividade como um dia específico para isso, a ser trabalhado também pelas escolas, na área cultural. Então, se tiver uma conexão com alguma característica do município, é possível eu trabalhar uma repetição de norma federal, mas não há necessidade. De fato, tu tens razão, vereador. Muitas leis que os municípios produzem, elas são repetições, elas repetem aquilo que já tem na lei federal, e não há essa necessidade. Sobre a consolidação, que o senhor falou, se é possível por áreas temáticas fazer a consolidação, não só é possível, como é uma determinação constitucional, e a sua percepção está corretíssima. É por áreas temáticas. E aí cada vereador pode pensar a área que ele se identifica. Se eu sou um vereador que me identifico com a área da educação, eu posso propor, e a iniciativa é possível, da Câmara, um projeto de lei para consolidar as leis da educação, porque a consolidação de leis não mexe no conteúdo, consolidação de leis mexe na forma. Então, se eu tenho 76 leis que tratam de educação, eu vou transformar essas 76 leis em uma, e vou revogar as outras 76 leis, e vou consolidá-las. Então, isso é importante, e a iniciativa é possível de ser exercida por vereador.
A Câmara pode fazer isso com todas as leis, em todas as áreas temáticas, por uma comissão especial, mas um vereador, ele pode, no seu gabinete, construir esta lei de consolidação, principalmente na área que ele se identifica, se ele se identifica com a agricultura, se ele identifica com o funcionalismo e assim por diante. Sobre a questão relacionada ao estacionamento pago, aí é uma questão contratual, tem que entender bem como foi definido, tanto o contrato como o transporte coletivo. Eu até salientei, quando eu expliquei na aula, a importância de compreender bem o problema. A recomendação que eu lhe faço é que o senhor proponha audiências públicas na Câmara Municipal para discutir tanto a questão do transporte coletivo, como a questão relacionada ao estacionamento pago, porque nas adjacências tem também a cobrança desse estacionamento, qual foi o fundamento utilizado para que essa cobrança fosse estabelecida, talvez aí tenha pontos de fuga que foi mapeado pela empresa junto com a prefeitura para evitar que daqui a pouco as pessoas saiam do centro para ir e estacionam ali muito próximo do centro e não resolva o problema, eu não sei, isso aí teria que examinar no caso concreto, mas para que isso seja feito, o instrumento que o senhor dispõe é a audiência pública. Talvez o senhor esteja pensando, mas eu não vou poder fazer o projeto de lei para alterar o contrato do transporte coletivo. O projeto de lei o vereador não pode fazer, mas o vereador pode ser um indutor disso, ele pode provocar isso por audiências públicas, chamar lá os representantes das empresas que prestam serviço na área do transporte coletivo, chamar as comunidades que não são alcançadas pelo transporte coletivo por suas lideranças, chamar o Poder Executivo e construir aí uma ponte para poder estabelecer um diálogo que revise esse contrato. Esse contrato pode ser sim revisado, só tem que manter o equilíbrio financeiro e econômico. Então, talvez tenha que rever aí essa matriz financeira, econômica, mas é possível, só que aí depende do Executivo. Essa matéria é relacionada com o Executivo, mas a Câmara pode se colocar assim aí como um palco para que essa discussão se estabeleça e as comissões na Câmara podem cumprir esse papel. André, antes de ir para a presidente Prudente, que está ali nos aguardando, tem uma pergunta aqui do assessor jurídico da Câmara da Instância Climática de São Bento do Sapucaí. Ao tratar da importância da redação das leis, foi dado o exemplo da questão da revisão geral anual, em que, por causa da posição da vírgula, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a iniciativa para a concessão da revisão geral anual seria de competência exclusiva do Poder Executivo. Questiona-se, no caso da inércia legislativa do Executivo, no âmbito municipal, o presidente da Câmara não poderá conceder tal revisão para garantir o valor real dos salários de seus funcionários? Qual seria a solução para essa questão? Onde fica a independência dos poderes esculpida na Carta Magna? É o que eu já comentei na pergunta anterior da Alessandra, né? A interpretação que o Supremo fez foi aquela que eu já referi aqui a todos. A medida que existe aí é uma medida judicial, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que já tem precedentes no Supremo Tribunal Federal contra a Presidência da República, que também não fez a revisão geral para os servidores federais. E então o caminho é esse, é o caminho judicial. Se discute até, tem ação tramitando no Supremo por possíveis indenizações derivadas disso, né? Mas o caminho é esse, é o caminho judicial, porque lá no Rio Grande do Sul já aconteceu isso. O governador não fez a revisão e o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na época, encaminhou para a Assembleia para fazer a revisão dos servidores do Judiciário. E a Assembleia aprovou, o governador na época vetou, e isso foi para o Supremo, porque se converteu em lei, e lá no Supremo surgiu então essa interpretação. Tem mais uma aqui do procurador jurídico da Câmara de Jardinópolis, o doutor Nélio, né, Nélio Pereira. Quando o Executivo não prevê o tempo de vigência da lei no projeto, prevê apenas entrará em vigor na data de sua publicação. Poderá a Comissão de Justiça e Redação emendar o projeto prevendo um prazo diferente daquele apontado pelo Executivo? Se a lei for de grande impacto, naquele critério que eu expliquei aqui durante a aula, lei que repercute junto à sociedade, que gera consequências no cotidiano da cidade, pode e deve até mensurar isso, ou deve a Comissão de Constituição e Justiça trabalhar com o Executivo o envio de uma mensagem retificativa
para poder alterar a vigência e prever um prazo, alargar esse prazo, até para proteger a eficácia da lei, né, para ela se tornar realmente mais efetiva no papel que ela deve cumprir a partir do momento que ela entra em vigor. Então, as duas possibilidades cabem, né, a comissão avaliar e fazer uma emenda redacional para alterar o prazo e dar um tempo para que a lei produza a sua eficácia, ou então compor com o Poder Executivo aí uma mensagem retificativa para alterar o projeto e modificar a vigência dessa lei, sob pena de, às vezes, ter que fazer isso depois da lei ser lei, como é o caso da Lei 13.019, que a Presidência da República, por medida provisória, acabou alterando o prazo de vigência, aumentando para 1 ano. Então vamos lá para Presidente Prudente. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu sou vereadora da Câmara Municipal de Emilianópolis. Meu nome é Isnaide da Silveira Rafael. E quero agradecer pela orientação de vocês, doutor Marinho, doutor André. E sou vereadora no 4º mandato. A gente nunca teve uma orientação dessa. Agora, graças a Deus, estamos tendo essa orientação e estamos seguindo as orientações de vocês. Na Câmara, nós somos em 9 vereadores. E 4 vereadores apresentou uma emenda modificativa ao orçamento da, lei, da LDO para 2015. LOAS para 2015. Reduzindo o percentual solicitado pelo Executivo de 30% na abertura de crédito adicional suplementar para 2000. Nós fizemos uma emenda suplementar para 15%. E a emenda foi rejeitada em plenário. Mantendo os 30%, pergunto, qual a atitude do Tribunal de Contas em relação a este percentual quando do julgamento das contas do prefeito? Esta é a minha primeira pergunta. E faço a segunda pergunta. O Executivo é obrigado a enviar para a Câmara mensalmente os balancetes da Prefeitura? Se ele não mandar, qual atitude o vereador pode tomar? A Constituição dá amparo legal para isso? Passo a palavra. Muito obrigada. Vereadora, sobre o percentual, se é de 30% ou é de 15%, 10% ou 5%, para o prefeito, por decreto, suplementar o orçamento, ele é decidido na Câmara, por maioria. No caso relatado pela senhora, se tentou uma emenda para reduzir para 15%, a emenda foi rejeitada, permaneceu então 30%. Sobre isso, o que o Tribunal de Contas faz é observar se esse limite não é extrapolado, porque permanecendo dentro desse limite para suplementar o orçamento, está dentro do que a Câmara autorizou. Então, em princípio, é isso que vai acontecer no julgamento de contas. Sobre o envio dos balancetes, nós temos aí uma legislação nova, que é a Lei Complementar 131, que é a chamada Lei da Transparência. E essa Lei Complementar 131 alterou o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E essa orientação que a senhora está aí referindo, provavelmente seja da lei orgânica, que encaminhe os balancetes para a Câmara. Mas, na verdade, essa lei da transparência, que é a Lei Complementar 131, associada à Lei de Acesso à Informação, todos esses dados, relatório de execução orçamentária, relatório de gestão fiscal, inclusive toda a movimentação financeira da Prefeitura, tudo já fica em tempo real à disposição para consulta no site da Prefeitura. Então, essa formalização do envio dos balancetes para a Câmara, ela fica já atendida a partir dessa legislação que é mais recente.
E se a Câmara não está, se a Prefeitura não está cumprindo com a Lei Complementar 131, aí sim a Prefeitura pode ter algum problema com relação ao julgamento das contas, porque essa Lei Complementar 131 exige esse procedimento da transparência associada junto com a Lei de Acesso à Informação. André, então olha só, vamos aqui, tem mais uma pergunta aqui da Câmara de Buri, do Antônio Carlos, né? Ele coloca: o prefeito apresentou o projeto de lei alterando o prazo de afastamento do servidor para tratar de assuntos particulares constante do regime jurídico único do servidor, de 3 anos para 6 meses. O projeto foi aprovado, porém obteve voto de vereadores da base do prefeito, que também são servidores, portanto, tendo interesse na matéria. Hoje existe algo para alterar essa situação? Eu agora me lembrei, eu não falei no questionamento anterior sobre aquela alteração do banco de horas e das horas extras. Foram várias perguntas e eu acabei esquecendo daquela, né? Não lembrando daquela. Então, a primeira situação que nós temos que considerar aí, que é importante, é esse erro de percepção que muitos têm de que hora extra é uma espécie de complementação remuneratória. E isso se deve muitas vezes pelo baixo valor da remuneração do vencimento básico do servidor. Então, muitas prefeituras têm um valor remuneratório muito baixo e acabam pagando hora extra como uma forma de complementação. Mas a hora extra não pode ser confundida com habitualidade. Então, a habitualidade, ela desconfigura a hora extra como hora extra, porque é uma contradição no nome, deixa de ser extraordinária. Então, aí tem um erro na origem, na concepção do processo, que é pagar hora extras habitualmente. E não pode, não é essa a finalidade constitucional do pagamento de hora extra. Então, na verdade, para solucionar esse problema, o que teria que a Prefeitura fazer é o aumento do vencimento básico desses servidores públicos. E se a hora extra for construída na sua lógica de excepcionalidade, aí caberia sim, se for essa a vontade do Poder Legislativo, criar um banco de horas para compensar e dar folga na proporção que seria o pagamento de uma hora extra. Então, poderia pagar a hora extra em dinheiro ou poderia compensar a hora extra. O senhor mesmo relatou, vereador, quando o senhor formulou a questão, que a inconformidade dos servidores é de que, retirando a hora extra, vai diminuir a remuneração. Inclusive, falou folga, não põe o feijão e arroz na mesa. É que esse problema está situado na origem, na concepção. A hora extra, ela não pode ser confundida com remuneração habitual. Então, o problema do pagamento excessivo de horas extras e que já está sendo interpretado como remuneração do servidor é porque já vem sendo pago há muitos anos desta forma. E isso é um erro e não é isso que a Constituição prevê no artigo 7º, quando ela fala, e aplicável ao servidor a partir do parágrafo 3º do artigo 39, como sendo aplicável. Então, aí tem uma discussão de origem que precisa ser feita, realizada para a correção do problema. Então, o banco de horas se torna um problema nesse exemplo que o senhor trouxe, porque a hora extra é paga com habitualidade. E aí tem um erro, tem um problema e que provavelmente possa até ter sido base de apontamento por parte do tribunal. Está tendo muito apontamento nessa situação. Sobre essa última questão que o vereador traz, de vereadores que são servidores públicos participar da votação de projeto de lei na Câmara que gere a eles algum tipo de vantagem, o que se tem hoje, Marinho, é que o vereador está impedido de votar um projeto de lei se este projeto de lei gerar um ganho para ele individualizado. Então, por exemplo, assim, tem um motorista e ele é vereador e é feita uma reclassificação de cargos para motorista e aí ele vai ser beneficiado com isso, ele está numa situação de impedimento. Mas quando é uma vantagem para todo o corpo de funcionalismo, todos os servidores vão receber essa vantagem, não há esse impedimento. Então, esse é o balizamento para esse tipo de situação.
Então, o que eles teriam que fazer, então, no caso? Porque lá aconteceu isso, parece, pelo que estou vendo aqui, Teria parece que olhar, aconteceu, né? Teria que olhar, né? Parece uma que... coisa complicada da gente afirmar. Então, teria que olhar e examinar a situação. O parâmetro é esse que eu falei, né? Tu tens que considerar. Se o que a lei determina é um ganho para toda a categoria, todos os servidores, não há problema. Se a lei ela estabelece um ganho específico para um cargo e o vereador é daquele cargo, aí pode ter um problema. André, então vamos agora para São Carlos, né? São Carlos está chamando... São Roque. Seja bem-vindo, São Roque. Boa tarde, doutor André, Marinho. Eu quero aqui, em nome dos representantes da cidade de Vargem Grande Paulista, Ibiúna, Alumínio, os vereadores e assessores que aqui estão presentes e participaram desse curso, agradecer em nome de todos. Realmente, eu gostaria de fazer algumas considerações, porque se comentou a baixa participação num curso tão importante como esse. Eu gostaria de fazer uma sugestão. Hoje, os cursos foram ministrados aí dentro de 4 horas, né? Das 9 até 1 e pouco. Que se estudasse para os próximos cursos, dividir, deixar um espaço maior para que os vereadores, assessores, eles tivessem mais tempo de fazer as considerações, as perguntas, porque estaria dando um envolvimento maior para que a gente pudesse aproveitar essa oportunidade única de tirarmos algumas dúvidas. Realmente a gente vê que há muitas dúvidas, embora com todos os esforços dos senhores. Essa seria uma sugestão para que vocês pudessem estar vendo na próxima. A outra sugestão seria o seguinte: eu vejo que com todos esses esforços do Tribunal de Contas, da UVESP, de vocês trazerem informação para os vereadores, há uma distância entre querer melhorar, né? A gente vê essa situação, porque com todo esse trabalho, a gente tem um percentual de 51% das contas rejeitadas de 2012, isso está demonstrando que a Câmara, a maioria das câmaras ou dos vereadores, não estão fazendo o seu papel principal, que é de fiscalizar. Isso está claro, porque se a gente fiscalizasse, provavelmente esse percentual deveria ser menor, que é o objetivo do Tribunal de Contas. Ninguém está aí para punir ninguém. Gostaria de melhorar essa situação. Então, isso está claro. Uma outra situação, lamentavelmente, doutor André, Marinho, eu me encontro no meu 5º mandato, eu não sei o que está acontecendo. A cada mandato que se passa, a gente observa que os vereadores que estão sendo eleitos, né, o caso da nossa cidade, vereadores novos de 1º mandato, e parece que não há esse entendimento da necessidade de nós melhorarmos a qualidade. Não dá para você discutir que você é responsável por elaborar a lei e não tomar cuidado. Se nós formos, eu vi um vereador aí falar de 4.000 leis na cidade deles, a nossa também estamos perto, e acredito que mais da metade não tem serventia nenhuma. Leis inócuas, lei demagógica, e a gente não consegue fazer com que esses vereadores entendam a necessidade de melhorarmos a qualidade. Vota por votar, faz lei de qualquer jeito, lei que não tem incondicional, o prefeito veta, derruba veto e fica tudo dito pelo não dito. Uma sugestão seria o seguinte: é possível o Tribunal de Contas fazer alguma coisa onde fosse encaminhado anualmente para todas as câmaras do Estado de São Paulo um relatório onde o vereador, cada vereador, como uma prova, ele tivesse que colocar todas as leis que ele elaborou, que foram aprovadas, e isso existisse um tipo de uma análise para que a gente pudesse estar devolvendo isso às câmaras, mostrando as falhas. Porque a gente observa que boa vontade de vocês existe, força de ajudar existe, toda essa situação. Mas, em vez de nós entrarmos andando para frente, nós estamos andando para trás. Eu falei numa aula passada aí, que entre o discurso e a prática, há uma grande diferença. E, lamentavelmente, nós temos que tomar, quando eu digo nós, vocês, Tribunal de Contas, ou buscar
mudar a legislação federal, alguma coisa estadual, porque senão nós vamos entrar cada dia que passa, ou cada ano que passa, numa falência maior. Nós estamos caminhando para uma falência maior. Então, há uma necessidade de nós fazermos essa situação. Doutor André, eu aproveito a oportunidade também para fazer agora, além dessas considerações, fazer uma pergunta. Nós temos um contrato de um transporte coletivo feito em 2005, onde, na época, houve um pagamento em dação que essa empresa tem que fornecer vale transporte gratuito para o município. Na época eu discuti isso, falei, não existe milagre, isso aí vai dar problema no futuro. Hoje a empresa, ela está ficando sem situações financeiras de continuar com esse contrato. E eu venho cobrando uma adequação no contrato e há uma discussão. Eu tenho um contrato em vigência e eu não poderia mudar. Eu posso rediscutir esse contrato ainda dentro da vigência. Essa é uma situação que eu gostaria de saber se há essa possibilidade de poder fazer essa adequação dentro de um contrato em vigência. Ou eu vou ter que extinguir o contrato ou coisas parecidas. Então, seria mais ou menos essa situação. Agora, e uma outra situação, essa questão do remanejamento. Nós estamos discutindo remanejamento no nosso município, a nossa Câmara aqui, há alguns anos, a gente mantém 1% de remanejamento. Mas eu fiz um levantamento, doutor André, e eu consegui, até o Tribunal de Contas, analisando uma conta que nós votamos de um prefeito agora recentemente, mesmo com 1%, há um remanejamento de 20% através de lei, daí aprovada pela Câmara. Então, ainda a gente vê que o Tribunal de Contas poderia começar a sinalizar que mesmo a Câmara tomando cuidado de manter 1%, para que se tome cuidado no orçamento, no orçamento fictício, depois, tudo bem, o prefeito manda projeto de lei para a Câmara discute, aí geralmente aquela velha história que a maioria dos prefeitos sempre estão preocupados com a maioria, e tem a maioria na Câmara e aprova, e se nós pegarmos o percentual, dá 20%, daí com respaldo de lei. Esse orçamento não mereceria uma pontuação do Tribunal de Contas desfavorável nesse item, doutor André? Passa a palavra e muito obrigado. Sobre o contrato ser revisado durante a sua vigência, isso é possível e é um direito da empresa. Isso está assegurado lá na Lei 8.666, de 1993, que prevê a possibilidade do reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. Então, se durante a vigência do contrato, neste exemplo que o senhor trouxe do transporte coletivo, surgir um fato que desequilibre financeiramente essa relação, é possível que a empresa peça, então, a revisão desse contrato. Esse diálogo aí tem que ser entre a empresa que está prestando o serviço e a prefeitura, que é quem faz a concessão do serviço público. Então, isso não tem problema, é possível de ser feito sim, não há necessidade de extinguir o contrato. Sobre o percentual de suplementação por decreto, e neste caso o senhor falou que a Câmara autorizou 1% e depois, por lei, ele acabou mexendo em 20% do orçamento, o prefeito municipal, aí tem que ver como é que o tribunal, aí eu até vou deixar essa questão para os técnicos do tribunal se manifestar pelo fórum, é possível esse questionamento e eles podem abordar essa questão, porque daí se é ou não o caso do tribunal considerar isso no julgamento de contas, aí já precisa essa institucionalidade do Tribunal de Contas. Então, o que nós podemos fazer é remeter para o fórum esse seu questionamento, e aí lá no fórum os professores do tribunal mesmo, da Escola Paulista de Contas Públicas, e que vieram aqui no primeiro módulo, eles podem lhe dar orientação nesse sentido. Inclusive o fórum, né, só para fortalecer aqui, vai ficar até o dia 10, né, para que vocês possam estar utilizando do fórum. Né, e algumas perguntas, né, caso não sejam respondidas aqui, depois vão ser respondidas pelo doutor André, né, porque nós temos ainda mais... Só para reforçar, né, Marinho, o fórum, cada participante pode acessar lá no ambiente virtual de aprendizagem e tem o local específico, ele formula a questão e aí é encaminhada para o professor respectivo que responde, e respondendo para um, responde para todos. Exatamente. Daí.
Exatamente. Como nós temos mais 4 regiões ainda, eu vou chamar agora Taboão da Serra. Boa tarde, docentes, discentes, colegas também. Eu sou Augusto Levin, procurador concursado aqui da Câmara do Taboão da Serra. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, quando uma lei ela não tem a vigência, a legislação é omissiva quanto a isso, não existe aquele prazo de 45 dias de vacatio legis da lei de introdução das normas do direito brasileiro? Essa é a primeira questão. A segunda questão, eu tenho uma dúvida muito grande com relação à licitação, porque a Lei 8666, ela fala sobre assessoria jurídica se manifestar sobre a legalidade do edital, mas a modalidade licitatória, quem determina? É a assessoria jurídica, no caso meu, procuradoria, o gestor, no caso o presidente da Câmara, ou ainda a própria comissão de licitação. Muito obrigado pela atenção e, novamente, agradeço pela qualidade do curso, que está sendo muito esclarecedor. Obrigado pelas perguntas. A primeira questão formulada é a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que é a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, que a denominação foi alterada, então, em função do novo Código Civil. Lá consta realmente que no território brasileiro, não havendo determinação expressa em lei, a lei vai iniciar a produção dos seus efeitos 45 dias depois.